mas eu quero hoje compartilhar com você sobre graça. Em tudo dai graça. Em tudo dai graça. Eu lembro que quando eu tinha aproximadamente 17, 18 anos, eu li um livro de Merlin Carters, que era um livro que ele denominou primeiro esse livro como O Poder do Louvor. Era um livreto. Logo depois eu gostei da leitura, fui para um outro livro dele, O Louvor que Liberta, aí descobri esse autor e li algumas coisas ainda na minha adolescência para a juventude ali. Eu falo que foi quando o momento que eu comecei a me apaixonar por ler, me apaixonar por leitura. E esse livro, esse autor, ele trabalha algo muito interessante, porque ele ensinava algo simples, mas desafiador. Louvar a Deus não apenas quando tudo vai bem, mas também quando as circunstâncias são difíceis. E nesse livro, eu lembrava assim, bem claramente, quando começava a esboçar aquilo que eu quero compartilhar essa manhã, o autor não abordava sobre gratidão ingênua, ou uma gratidão superficial, ou uma gratidão imposta, pelo contrário. O autor, ele trabalhava uma gratidão madura, uma gratidão de entendimento. Muitas vezes a gente não tem entendimento naquilo que a gente às vezes crê. A gente fala às vezes versos bíblicos de maneira muito solta. Esse autor, quando ele vai falar sobre o poder do louvor, ele vai falar sobre louvar a Deus, ele vai falar sobre gratidão. E aí ele aborda alguns textos. Dos textos que ele aborda, Atos 16, quando Paulo e Silas estão presos, lembra disso? Foram presos por pregar o evangelho, tomaram uma surra. E aí, em determinado momento, Paulo diz assim: Silas, como é que você está? Falou, está dolorido. Mas e como é que está a voz? Está boa. Vamos cantar um corinho? E a Bíblia diz que eles começaram a cantar, e a gente, quem não conhece o texto depois, pode procurar, que a Bíblia diz que há um terremoto naquele lugar, e as cadeias se abrem. Ele também aborda a 2 Crônicas, capítulo 20, quando Judá vai enfrentar uma coalizão massiva de inimigos, se reuniam para lutar contra Judá, e Josafá entra em desespero, e aí ele coloca o povo para orar ao Senhor. Ele vai falar que aquele povo, quando começaram a louvar a Deus, Deus mudou o quadro daquela situação. Um outro ponto é Romanos 8, 28, onde diz: todas as coisas contribuem, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados por Ele. E aí ele também entra nesse texto aqui, que é o texto que ele usa como base. O texto que ele usa como base é o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 18. E ele diz: em tudo dai graça. Em tudo dai graça. Em tudo dai graça. E aí, irmãos, me chama a atenção, porque a gente precisa ter cuidado com esse texto. Precisa ter cuidado. Por quê? Porque em tudo dai graça, pastor. Por que eu falo de cuidado? Porque esse texto precisa ser ouvido com cuidado. Esse texto precisa ser dito com cuidado. E ele precisa ser entendido com cuidado. Por quê? Porque há leituras que machucam. Há interpretações bíblicas que colocam sobre pessoas pesos que Deus não colocou. Há pessoas que carregam algumas coisas sobre a sua vida e ela tem embasamento bíblico para isso, só que não é o que a Bíblia diz. Mas o que eu quero dizer com isso? A Bíblia não está dizendo assim, agradeça a Deus por tudo o que aconteceu. Não está dizendo isso. Há muitas coisas que acontecem, irmãos, que não tem a ver com Deus. Como assim, pastor, isso? A respeito dessas coisas, nós não podemos agradecer. Vamos supor, um abuso. Uma mulher que foi abusada. Em tudo dai graça, vamos dizer, aí tem gente que, por falta de entendimento, vai dizer assim: não, mas dá graças a Deus. A Bíblia diz que em tudo dai graça. Não faz sentido, irmãos. Não faz sentido. Alguém que perdeu um ente querido por conta de um assalto. Sei que aqui no Rio de Janeiro não tem isso. Glória a Deus, foi uma benção agora. Amém. Amém. A gente vai vivendo tudo isso. Há momentos em que a oração correta não é gratidão, é lamento, é choro, é silêncio. Há momentos que é difícil.
não se agradece pelo mal. Agradecer a Deus pelo mal em si distorce o caráter de Deus, distorce quem Deus é de verdade. O caráter de Deus não pode ser mudado por isso, é espiritualizar. Eu falo que agradecer pelo mal, gente que pensa da maneira, que agradecer por isso é espiritualizar a violência, é espiritualizar o abuso, é espiritualizar a injustiça. Pastor, meu marido está me batendo. Irmão, vamos orar, em tudo dai graça. Não, irmão, vamos na delegacia, da queixa dele. E se ele for preso, eu estarei lá. Se ele for daqui da igreja, eu vou lá, irmão, visitar ele, dizendo assim: você está arrependido dos seus pecados? Se tiver, eu estou aqui para cuidar de você, para discipular você e para caminhar com você. Aonde? Lá mesmo. Porque é uma realidade que a gente vive. Jesus, quando olhou Jerusalém naquele estado, ele não deu graça. A Bíblia diz que Jesus chorou por Jerusalém. Quando Davi vivenciou a experiência de adultério, ele não falou assim: Senhor, muito obrigado por conta do adultério que eu vivenciei. Não, a Bíblia diz que ele confessou, ele se arrependeu. Dar graça precisa estar muito bem entendido. Algumas situações, nessa gratidão meio solta, eu chamaria de perversão espiritual. E aí, irmãos, é o que a gente vai vivendo, tanto esse contexto religioso. E aí surge uma pergunta central aqui: o que Paulo está dizendo então? O que Paulo está dizendo quando ele diz, em tudo dai graça? Paulo não está falando de um ato isolado. Paulo está falando de uma postura permanente de vida. Ouça, gratidão não é por conta de 2025, nós plantamos essa igreja. Não, gratidão é, o nosso coração é grato por tudo que Deus tem feito. A gente tem um coração grato independente das circunstâncias. Gratidão não é um evento. Gratidão é um lugar onde o coração aprende a morar. Aprende a morar. Não é algo que eu faço de vez em quando, sabe? De vez em quando eu sou grato, de vez em quando eu não sou. Já viu essa galera agora está reclamando do sol, irmão? Todo mundo resolveu reclamar do sol. Irmãos, eu gosto do sol, gosto. Pastor, é porque não conheço, não. Eu estava ontem num lugar, passei a tarde num lugar ontem que estava quente. Mas eu falei, eu gosto, eu sou carioca, irmão. Sou carioca, irmão. Não sou praiano, mas sou carioca, gosto do sol. Mas já viu, gente reclama do sol, aí reclama da chuva, reclama do frio, reclama... irmão, em nome de Jesus, pede Jesus para levar. Senhor, me leva, não aguento mais ficar aqui. Gente que vai reclamando, reclama. Não é algo que de vez em quando, é algo que eu me torno. Uma pessoa grata é alguém que se torna grato. Em tudo dai graça não é sobre agradecer por tudo. É sobre viver a partir da gratidão. Não precisa levantar a mão não. Quantos se alimentaram ontem aqui? Não precisa levantar a mão. Você já foi grato a Deus porque você teve alimento e não precisou ninguém bater lá na sua casa ou na rua para te dar uma quentinha? Você agradeceu porque essa noite, quem sabe, você dormiu no pleno calor do Rio de Janeiro, coberto, porque estava 17 graus no seu quarto. Falou, meu Deus do céu, tem misericórdia. Você foi grato a Deus por isso? Gratidão é a frequência básica do coração saudável. Um coração saudável é um coração grato. Se você não tem um coração saudável, ou melhor, se você não tem um coração grato, tenha certeza que ele está doente. Está doente. E aí a gente fica pensando e procurando, ser um coração grato é o estado original para o qual Deus nos criou. Muitos são caracterizados pela gratidão, ou melhor, não são caracterizados pela gratidão. Há muita gente que é caracterizada pela ansiedade. Gente ansiosa, está preocupado, meu Deus, como é que vai ser? Já passou 2025, você viveu tanta coisa. Ainda está pensando assim, e ano que vem, como é que vai ser? Será que eu vou conseguir pagar as contas? Será que ano que vem eu vou conseguir fazer para meu alimento? Será que ano que vem eu vou? Será que... E a gente fica nessa ansiedade. A gente não é grato. A gente não consegue. Irmão, um coração ansioso, ele está pensando no futuro, naquilo que não aconteceu. Um coração normalmente depressivo, ele é excesso de passado. Um coração ansioso é um excesso de futuro. Mas eu amo uma expressão tão singela e real para nós. Nós vivemos o presente. O que mais no Natal ou você recebeu ou você deu foi presente. Não ganhei um, mas dei vários. 3 crianças, irmão, só Jesus. Aí você vai lá fazer tudo isso.
Há corações caracterizados pela murmuração. Gente que reclama, murmura da vida. Ou melhor, há um coração caracterizado pelo espírito crítico. Sabe o que é o espírito crítico? É a pessoa está especialista em defeito. Nada está bom, sofrer. Ficou legal, mas, irmão, passou por mais, tu fala, está repreendido em nome de Jesus. Sabe o que é um espírito crítico? É gente em formação. Você é formado em quê? Eu tenho licenciatura em crítica. Critico tudo e todos. Ninguém está bom o suficiente. Está tão ruim que até eu me critico. Gente crítica, gente que não consegue olhar um tempo bom. Paulo não disse, em tudo sejam ansiosos, em tudo murmurem. Ele disse, sejam agradecidos. Mas por quê, pastor? Porque a gratidão nos dá a perspectiva, segundo a vontade de Deus. Por que eu seja agradecido? Porque Ele reposiciona o meu coração. Porque ser agradecido, porque Ele recoloca Deus no lugar de Deus. Porque ser agradecido, porque recoloca meu lugar na vida em Deus. Ser agradecido, irmãos, é entender que eu, apesar de Deus ter levado já mamãe e papai, eu continuo sendo um homem que não sou órfão. Porque eu tenho um pai maravilhoso que continua cuidando de mim. Ser grato é entender isso. Eu tenho um pai que continua cuidando de mim. E não é só nesse momento aqui, de uma aparente saúde, mas é um momento de luta, como diz no Salmo 23, o verso 6, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum. Por quê? Porque o meu pai vai estar lá comigo. Ele vai estar comigo, passando por momentos difíceis, e esse reposicionamento muda a maneira de como a gente enxerga a vida. Entender isso, vou usar a expressão muito desse tempo, né? Virar essa chave. Entender isso, virar essa chave, não é negar a dor. Ouça, não é negar a dor. Há pessoas que estão aqui e estão sofrendo. Há pessoas que estão no nosso meio e estão sofrendo. Não é negar a dor, mas é não fazer da dor o centro. Não é fazer da dor o seu centro de vida. É não ignorar a sombra, mas enxergar a graça apesar da sombra. A graça de Deus. Gratidão é o óculos que todos os olhos precisam vestir. Todos os olhos. Por quê, pastor? Porque ajusta a miopia da falsa realidade. Tem gente que não consegue enxergar a realidade. Então ele é míope. Então ele só reclama, ele não consegue enxergar. Dá uma perspectiva qualificada da vida. Quem cultiva a gratidão aprende a enxergar a graça aonde todo mundo só vê problema. E eu não estou falando apenas só de ponto de vista, mas eu lembro sempre de uma ilustração, e alguns aqui já devem conhecer, quando 2 vendedores foram enviados para a Índia, vendedores de uma loja de sapatos, uma empresa, uma fábrica de sapatos, e enviaram eles para a Índia. Só que houve um problema no voo, um vendedor chegou depois do outro. E quando o primeiro vendedor chegou, ele fez todo estudo de caso, avaliou como é que era a cultura indiana e percebeu que todo mundo lá andava descalço. Era da cultura deles. E aí ele liga para a empresa e disse, eu estou retornando. Falou, mas por quê? Foi porque eu já fiz tudo aquilo que eu precisava ser feito. Tudo precisava ser feito. Só que tem um problema, é da cultura deles andar descalço. Então, estou voltando. Por quê? Porque eles não vão usar nada disso. Vamos voltar. E ele pegou o avião de volta. Logo depois chegou o segundo vendedor. Teve um atraso no voo. E ele faz tudo como aquele mesmo vendedor fez. Olhou, fez estudo de caso. Ligou para a empresa e falou, triplica aí a produção. Falei, mas por quê? O que houve? Ele falou assim, porque tem uma questão aqui. Eles não usam sapato. É da cultura deles não usar sapato. Então a gente vai vender muito sapato. Ou seja, algumas coisas na nossa vida, irmãos, tem a ver como nós estamos enxergando. Quem sabe essa manhã, a tristeza que está no seu coração em olhar para a sua vida, não tem a ver com as suas circunstâncias da vida, tem a ver com a miopia dos seus olhos.
Você não está conseguindo enxergar a graça de Deus sobre você. Você não está conseguindo enxergar o quanto Deus tem sido misericordioso com você. Você não está conseguindo entender e compreender o que Deus está fazendo. Ei, o fruto da gratidão. Fruto da gratidão. A gratidão é a postura diante de Deus e da vida que nos permite enxergar a realidade com clareza. Fruto da gratidão. Ah, mas como é que eu consigo ser grato, pastor? Primeiro, como é que a gente consegue ser grato? Primeiro, desmontando a lógica mais destrutiva do coração humano. Sabe qual é a lógica mais destrutiva do nosso coração? Uma coisa chamada mérito. Mérito. Meritocracia. Mérito, eu mereço. Eu mereço. Sobre o que eu mereço. Já que eu mereço, eu não agradeço. Eu cobro. Se eu não mereço, eu cobro. Ninguém agradece por um direito. Final de ano agora aí. Alguns aí têm um direito aí de receber, não sei o que do governo. Qual é o nome lá? Me ajuda? Que você trabalhou tanto tempo. Aí você tem lá um... Não, não é 13º não, aquele outro. Muitos anos de... Isso, não é fundo de garantia, acho que é fundo de garantia. É esse negócio, tá vendo? Todo mundo recebe, mas é isso aí. Mas eu não vou saber qual é. Mas é aquele que você trabalhou por muitos anos, né? Aí vai PIS, obrigado, pastor Ed. Pegou o dele ontem, olha lá, está até sorrindo. Está até sorrindo. O PIS é um direito. Amém ou não amém? Amém. Você vai lá, você trabalhou, você tem seu direito, você vai passar o cartãozinho cidadão e vai pegar aquela quantidade grande que vai mudar a sua vida. Aleluia. É fé, irmão, é fé. E aí você vai pegar aquele dinheiro. Você vai falar assim, ai, muito obrigado ao governo por conta desse dinheiro. Muito obrigado. Não, normalmente não é assim que acontece. Você vai lá e pega porque é seu por direito. Isso é mérito. Isso é uma compreensão que a gente tem de mérito. Salário do mês é um direito seu. Ainda que mínimo. Você tem um mínimo, a partir do mínimo você começa a estabelecer salário. É um direito que se exige. Só que gratidão só é exigida, ou só existe, melhor, a gratidão só existe onde se tem graça. Ouça, gratidão só existe aonde as pessoas entenderam a graça. Quem não entendeu a graça não é grato. Não é grato. E a gente tem bases simples e fundamental para a nossa fé. Efésios 2, 8. Pela graça sois mediante. Isso não vem de vós. É dom, não vem das obras, do mérito. Para que ninguém se ache no direito. Essa é a questão. Entenda por que a graça. Porque senão a gente vai falar assim, não, eu mereço ir para o céu. Mas por que você merece? Porque eu sou bonzinho. Eu sou bonzinho. Mas você de vez em quando erra. Mas eu não erro tanto como o Luiz. Né, Luiz? Eu não erro tanto como Josias. Não, eu sou bom, sou um bom marido, não bebo, não fumo. É mais ou menos quando eu ouço pessoas falarem assim, pastor, estou falando de Jesus para o meu vizinho. Pastor, ele é uma bênção, só falta ser crente. Não entendeu, irmão? Porque se falta ser crente, se falta conhecer Jesus, falta tudo. Você entende isso? Não tem a ver com mérito, não tem a ver com a gente é bom. Irmãos, nós não somos bons por natureza. A nossa natureza é má. A gente é inclinado para o mal, a cometer o mal, a pensar mal, a falar mal. Se a gente deixar o mal dominar, irmãos, só a graça de Cristo mesmo para nos salvar. Romanos 3, 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todo ser humano. Até aquele lindo Samuelzinho que está lá no colo de Carol. Lindo, lindo, mas um dia vai precisar ter o entendimento da fé em Cristo Jesus. Para ser salvo por Ele. Aí eu poderia entrar aqui e jogar uma bomba, eu gosto sempre disso, né? Você vai aprender um pouco futuramente aí na escola do avivamento. Criança, irmão, é salvo ou não é salvo? Se partir agora, é salvo ou não é salvo? Ih, Jesus, deixa para o seu líder de célula te responder.
Graça é favor imerecido. E qual é o problema dessa lógica da meritocracia ou do mérito? Transforma relacionamento em contabilidade. É crédito e débito. Crédito e débito. É cobrança. Eu fiz mais por você do que por mim. Você já ouviu uma expressão assim, ó? Você não me ligou, hein? Semana toda. Você não me ligou. Ou então assim, ó. Caraca, estou chateado com fulano, porque não me chamou para aniversário. Caramba, poxa, a maior consideração que eu tenho para fulano, não me chamou para aniversário. Cara, podia esquecer todo mundo, menos... Por quê? Porque eu sou bom demais com ele. Eu sou bom demais com ela. E aí, irmãos, a gente vai vivendo isso. Você não me chamou, você não me mandou mensagem, você não fez. E isso acaba com qualquer relacionamento. Qualquer relacionamento. Aonde o amor é contabilizado, ele deixa de ser amor e vira competição. Vira competição. Eu me dou tanto a você que eu tenho o direito de exigir que você faça por mim. É o que as pessoas às vezes pensam. E isso aí transforma a relação numa prisão. Gente se sente aprisionada. Gente fala assim, não, eu fiz muito, então ele tem que fazer também. Não, você não entendeu o que é graça. Você não entendeu o que é graça. E aí qual é o problema? Porque, irmãos, amizade boa é amizade com baixa manutenção. Você sabe o que é amizade de baixa manutenção? Ontem eu tive o privilégio de passar a tarde, que eu já tinha na minha agenda, com 2 amigos. Um deles vai embora para outro estado. Então são amigos de longa data, muitos anos de amizade, desde a nossa adolescência ali. Hoje já somos homens, casados, com filhos, estávamos lá eu, minha esposa, os filhos deles, aquela coisa maravilhosa. E aí a gente vê o tempo, e aí começa as conversas, né? Você lembra do passado, você lembra das histórias, você começa a expor o outro, tem um negócio, começa a falar do pecado do outro, o negócio é coisa de amigos. Mas fazia tempo que um ali eu não via tanto tempo. Que eu não falo com ele com frequência. Mas ele sabe, e eu sei que se um dia eu mandasse uma mensagem para ele dizer assim, preciso de você, ele mandaria para mim assim, aonde? Porque ele sabia que podia contar comigo e eu sei que eu posso contar com ele. Uma amizade de baixa manutenção é aquela que você não tem necessidade de ser cobrado. Ah, você não me manda mensagem. Ah, você não faz isso. Ah, você não faz aquilo. Irmão, amizade, você sabe quem é amigo, você sabe quem é amigo. Você pode até confundir, você pode até não entender, mas você sabe quem é. Não existe casamento, amizade ou comunidade saudável sem vivenciando essa atenção. Então, vivenciar a gratidão nesse processo. E de onde viemos, irmãos? O que você fez para nascer? O que você fez para nascer? Seus pais, você já sabe. Agora, o que você fez? Eu não sei que tem alguém aqui descobrindo agora que os pais fizeram alguma coisa para você nascer. Porque tem gente que os pais são anjos, irmão. Não, é uma mulher igual a você. Mas o que você fez para nascer? Com esforço. O que você fez? O nada não tem direito. Eu acho assustador isso. Eu não fiz nada para nascer. E o nada não tem direito. Não é porque eu existo. Porque Deus quis que eu viesse à terra. Deus quis que eu viesse à terra. E Jó entendeu isso. Jó entendeu isso. É por isso que Jó foi o que foi. É o testemunho para a nossa vida hoje. Jó entendeu isso. Quando ele perde, os filhos morreram. Irmãos, misericórdia. Cada hora na notícia, ó, seus filhos estavam lá, morreu, você perdeu, morreram todos os seus bens, sua fazenda, você perdeu tudo, de repente aquele homem está leproso, irmão, só desgraça na vida de Jó, mas Jó entendeu o que era gratidão. Como assim, pastor? Jó capítulo 1, a partir do verso 21, ele diz assim, nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei, e ele diz o quê? Bendito seja o nome do Senhor. E o verso 22 diz, e em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Se você não tem sido grato ultimamente, você não tem entendido profundamente a graça de Deus. A graça de Deus. Ah, mas meu carro está dando muito problema. Então, você nasceu, nem dente você tinha, agora você tem até carro com problema.
Ah, pastor, mas eu estou passando por algumas situações. Sim, nós vamos passar por situações, mas quando a gente entende a graça, quando a gente é grato ao Senhor, o nosso orgulho cai, a autossuficiência cai, a ilusão de controle cai. Você não controla lá, irmãos, não controlamos nada, nada. Esse ano, nós estávamos conversando com a minha esposa ontem, um tio dela passou pela questão da Covid, desafiador, quase morreu. Pô, glória a Deus, irmãos. Recuperou, estava bem, trabalhando. Estava tomando café alguns meses atrás na sua casa para ir para o trabalho. A esposa entrou no banheiro, tomou banho, e quando saiu para chamá-lo, ele tinha acabado de morrer. Aí você fala, mas meu Deus, como é que é isso? Que controle a gente tem? Qual é a certeza que a gente tem? Qual é a convicção que a gente vai entrar em 2026? Eu não estou aqui querendo te colocar a teologia do medo, pelo contrário, eu quero que você entenda a graça de Deus. O que tem nos mantido de pé é a graça de Deus. O que vai te sustentar em 2026 é a graça de Deus. Apesar das dificuldades que virão, tudo será pela graça de Deus. Tudo pela graça de Deus. Quero que a gente entenda isso, irmãos. Lhe faço uma pergunta essa manhã. O galo canta para o sol nascer ou canta porque o sol nasce? O galo canta para o sol nascer ou canta porque o sol nasce? Essa ilustração é uma ilustração de Rubem Alves. E Rubem Alves, ele ilustra sobre o galo que cantava para fazer o sol nascer. E a ilustração conta que toda manhã o galo pomposo, prestes a amanhecer, ele cantava. E quando ele cantava, o sol nascia e a bicharada saía admirada com o poder do galo. Impressionante. Por quê? Toda vez que o galo canta, o sol nasce. E a bicharada ficava, e o galo se sentia com isso. É comigo mesmo. Eu sou o cara. Aí ele entendeu o negócio. Falou, não, é isso mesmo, quando eu canto. Então todo dia de manhã o galo se posicionava e cantava e o sol nascia. Até que um dia, o galo ficou doente. E ele, quando acordou, próximo de meio-dia, ele percebeu que o dia já estava raiando, o sol já estava raiando, o dia já estava acontecendo. E aí ele fica assustado. E quando ele bota a cara para fora, a bicharada começa a rir do galo. Olha aí o iludido. E aí o galo ficou em depressão, irmão. O galo ficou frustrado. Aquilo tocou tão profundamente na vida do galo, que o galo não conseguiu entender tudo aquilo. Passado um tempo, pela manhã, o galo voltou a cantar. E quando ele cantava, o sol nascia. Até que alguém chega para o galo e pergunta, ô galo, por que você ainda canta? Se você entendeu que você não precisa cantar para o sol nascer. E aí ele falou assim, porque eu entendi que eu canto porque o sol nasce. Eu não canto para ele nascer, eu canto porque ele nasce todos os dias. Então todos os dias, enquanto eu tiver vida, eu vou cantar, porque é certo que o sol vai nascer. E aí você poderia me perguntar para mim, ou perguntar a mim, né? Ah, pastor, a resposta é óbvia, e você já deu aqui. O galo não causa o nascer do sol, ele apenas responde a algo que já está acontecendo. E é aí que mora essa beleza da metáfora, irmãos. Eu acho extraordinário, porque Rubem Alves vai ensinar que há coisas na vida que não dependem de você. Ei, guarda isso. Final de 2026, há coisas na vida que não dependem de vocês. Mas eu e você, nós somos convidados a responder elas com significados. Sabe por que a gente está aqui essa manhã? Porque a gente tem um significado de louvar e exaltar o nome do Senhor. Não porque a gente merece, não porque Ele depende da nossa adoração, mas porque a gente reconhece quem Ele é. E quando a gente tem esse entendimento, irmãos, as pessoas podem, quem não tem vai falar assim, mas como é que pode, como é que é isso? O galo não cria o dia, mas celebra o dia que chega. Assim também, a fé não cria Deus. Entenda isso. Mas responde à presença dEle. A gente não cria Deus aqui, mas a gente responde à presença dEle quando cremos. A gratidão não muda o passado, mas a gratidão muda o coração daquele que é grato. Gratidão, a esperança não controla o futuro, mas nos faz cantar antes
da luz antes que a luz apareça. Eu sei que há pessoas aqui, quem sabe, estão esperando essa luz raiar, brilhar. Mas não está vivendo, mas você está dizendo o quê? Então louve, simplesmente louve. Está chorando, louve. Precisando, louve. Está sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando corrente, tirando espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Irmãos, a gente precisa entender que a gente não controla o que não depende de nós. Estamos tentando controlar muita coisa, irmãos. Então, no nome de Jesus, a gente não tem controle de nada. A gente entende que tudo está no controle das mãos de Deus. Tem gente tentando aqui fazer o sol nascer. Tem gente tentando fazer algumas coisas acontecer, que tem que acontecer do jeito que você acha que tem que acontecer, mas não vai acontecer no teu tempo. Então o que eu faço? É como eu falei semana passada sobre esperançar. Esperançar é fazer, ir fazendo e mantendo a esperança. Enquanto você faz, você crê que Deus vai agir, está agindo, em algum momento vai acontecer, mas continua fazendo, mantenha o processo. E aí eu queria já caminhar aqui para o fruto da gratidão, o fruto interior, caminhando para terminar aqui. Fruto interior, o fruto do contentamento. Fruto do contentamento é esse fruto que a gente entende de gratidão. Filipenses 4, 12 e 13. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Ei, irmão, que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Aprendi o segredo. Essa expressão contente para nós aqui seria a palavra feliz. Eu aprendi o segredo de ser feliz. Há muitas músicas no cântico popular brasileiro que falam sobre felicidade. Quem é da geração dos anos 80, 90 ouviu o Fábio Júnior cantar sobre felicidade. Vou cantar aqui não, irmão, vigia. Mas você lembra, né? Você já cantaram lá aí. Nunca me enganou, irmão, nunca me enganou. Outros conhecem outras versões, como outros cantores que cantam sobre felicidade. Mas a expressão que Paulo fala sobre contentamento aqui tem dois significados. O primeiro é de autarquia, isso dá a ideia de autossuficiência. Ou seja, ele já possuía o que era necessário. Paulo vai dizer: não digo isso como por necessidade, porque eu aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Ouça bem, ser contente ou contentamento com o que você tem não significa comodismo ou acomodação, são coisas totalmente diferentes. Exemplo, estamos com uma igreja aqui estabelecida, com alguns membros, com algumas coisas. E aí, pastor, vamos se limitar a isso? Você está contente com isso? Muito. Mas eu sei que Deus tem muito mais. Muito mais, a gente vai continuar trabalhando para isso. Ou seja, Paulo entendeu que ele possuía era necessário, mas ele não depende dos insumos externos para a sua felicidade. Ele não depende de coisas externas. O fruto interior da gratidão. Mas ele entendia que a ideia de que o que está de fora
não ia abalar. É claro que eu fico muito receio quando eu falo sobre isso aqui, sobre o que é de fora não abalar, para que a gente também não se torne insensível. Sabe que perder a sensibilidade? Não, porque o pastor pregou que eu não posso ser, eu tenho que estar suficiente, eu não posso sofrer, chorar. Ei, irmãos, eu não falei para você negar a sua humanidade. Que é um dos textos que eu mais gosto da Bíblia. Tem muitos. Mas eu gosto muito de Josué. Ou melhor, Juízes capítulo 6, que é Gideão. Juízes capítulo 6, a partir do verso 22. Gideão está malhando trigo no lugar que se pisava uva, passando uma dificuldade enorme. Aí aparece o Senhor para ele. E irmãos, eu amo coração sincero. Ouça que sinceridade não tem a ver com sincericídio. Entende? É sinceridade, você abrir seu coração para aquilo que você está vivendo. É ser respeitoso, é ser amável. Eu sempre digo que tudo que é dito sem amor é pecado. Tudo, ainda que seja uma verdade, sem amor é pecado. Então, quando o anjo chega para ele assim, o anjo do Senhor, na teofania, representava Deus ali. Ele disse, varão valoroso, o Senhor é contigo. Olha o que ele disse para Deus. Se o Senhor é comigo, por que eu estou passando por tudo isso? Se o Senhor é comigo, por que a gente está passando por essa dificuldade? Se o Senhor é comigo, por que isso? E eu falo, eu amo essa sinceridade. Deus ama gente sincera. Até porque, como é que a gente não consegue ter sincero com Deus, um Deus que sonda o nosso coração? Tem um negócio com Deus que não dá para a gente fugir, não. Irmãos, o contentamento não está no isolamento do externo, mas na plenitude do que você tem com você mesmo, naquilo que você compreende sobre você mesmo. O segundo significado é contente, independente, mas não indiferente. É independente das circunstâncias, mas não é indiferente, é dependência total de Deus. Sou dependente das circunstâncias, porque dependo de Deus. E eu vou te explicar isso de uma maneira muito simples, no contexto que a gente está vivendo hoje. Há uma diferença entre termômetro e termostato. O que é o termômetro? O termômetro apenas mede a temperatura do ambiente. E aí, se você é um termômetro, o ambiente faz quem você é. Você chega na casa e o clima está pesado, o que vai acontecer com você? Ah, irmão, se ele chutou o balde, eu vou chutar a geladeira. O quê? Se ele falou alto, eu vou falar 10 vezes mais. Você é termômetro, você não é termostato. Termômetro é quando a gente não entende. Se ele está frio, ele mostra que está frio. Se ele está quente, ele mostra que está... Ele reage, mas não interfere. Qual é a diferença do termostato, pastor? O termostato define a temperatura. Essa é a diferença. Um termostato define a temperatura. Não é as circunstâncias que definem a minha vida, mas é Deus. O termostato que eu tenho no meu coração, Ele vai definir a minha vida. É Ele que vai dizer para mim essas coisas. Eu gosto conto uma história de que um senhor que morava numa cidade muito pobre. Cita o nome de uma cidade pobre aí. Muito pobre, alguém que conheça aí. Ou um país, vamos lá, o Haiti é pobre? O Haiti, a gente conhece aqui um pouco, que a gente vê por aí. Eu não sou entendedor, mas o Haiti é um país muito pobre, correto? Oi? Não é no Haiti, mas vamos lá. E aí, ele vem para uma festa no Brasil. Chega aqui no Brasil, alguém olha para ele, um haitiano, tem toda a sua característica de um haitiano. E aí ele está feliz, está comemorando, está comendo, está fazendo, está dançando. E aí alguém olha para ele e fala assim, você é de onde? Ele fala, eu sou do Haiti. E a pessoa fala assim, rapaz, viver lá deve ser muito ruim, né? E a resposta dele é, depende do seu coração. Quem sabe as situações que você vive hoje não tem a ver com a circunstância, mas tem a ver com o termômetro do seu coração. O Senhor essa manhã tem te chamado para você não ser termômetro, mas você ser termostato. Para você entender que gratidão não tem a ver com circunstância, tem a ver com a decisão onde o seu coração mora. E aqui eu concluo, irmãos, e caminho para algo, para a gente finalizar. Paulo vai dizer que ele aprendeu a estar satisfeito. E aí ele vai definir sobre isso, né? Ele diz, porque não são as circunstâncias. Ele fala, posso ter muito, como posso ter pouco, posso ter fartura, quanto posso padecer necessidade. Há um texto de 1 Coríntios, que eu acho interessante, 2 Coríntios 8:1, diz assim, agora irmãos,
queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio das severas tribulações, a grande alegria e extrema pobreza, eles transbordaram em rica generosidade. Isso tocou meu coração. Irmão, no momento mais difícil dessa igreja aqui na Macedônia, Paulo disse que foi um momento que ele mais foi abençoado em cuidado e contribuições daquela igreja. Como é que pode? No momento de extrema pobreza, a lógica aqui é que ele entendeu a graça, por uma igreja que vivia pelo fruto da gratidão, pelo fruto da generosidade, para que aqueles que tivessem condições vulneráveis pudessem também crer. O verso 5 vai dizer: e não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmo ao Senhor, depois a nós pela vontade de Deus. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Porque eles se entregaram a Deus, eles se entregaram ao outro. O que você quer dizer com isso, pastor? Ei, gratidão não tem a ver apenas com o sentimento do coração. Gratidão tem a ver com um coração entregue a Deus, logo a outra pessoa. Sabe por que tem pessoas aqui que vieram aqui na frente, que têm se doado na nossa igreja? Porque é gente que tem coração grato. É gente que de alguma maneira resolveu ofertar. O quê? Seu tempo, seu serviço, sua capacidade. Eu tenho plena consciência, irmãos. Para quem, se quiser, faço até uma propaganda aqui. Eric, já faço do Josias aqui com toda a estrutura que a gente faz. Quer fazer uma obra aí, irmão? Chama Josias. Chama Josias. Ele vai trabalhar com você, estruturar. Ainda fica assim com a Gisele como um arquiteta, irmão. O negócio é extraordinário. É o que Deus deu para a nossa igreja. Olha como é que Deus foi bom. E aí você pega o Éder ali com todo entendimento técnico. Deus está trazendo Paulo para a nossa igreja, que também tem entendimento técnico. Gente que se fosse cobrar para fazer aqui, seria caríssimo. Mas você está tendo tudo isso aqui por quê? Porque eles não apenas são gratos a Deus, mas são generosos naquilo que fazem. Para a obra do Senhor, para a igreja do Senhor. E Deus tem falado ao seu coração, não porque o pastor Gesiel, não. Deus tem falado ao seu coração muitas vezes, por toda a capacidade que essa equipe técnica tem feito nesse lugar. E a gente começa a entender isso. Não era um ato de bondade dos macedônios, era a graça de Deus, era a gratidão ao Senhor. E eu queria essa manhã finalizar, dizer que a gratidão, irmãos, é algo de quem conheceu a Jesus. Só é grato quem confia no Pai. Só é grato quem confia na graça. Só é grato quem entende a generosidade em Cristo Jesus, de poder não apenas agir, fazer, mas poder também abençoar. Eu queria nessa manhã poder convidar você para participar desse tempo, de ter um coração grato. Primeiro momento, quero fazer 2 momentos. O primeiro, de um coração grato. Você que, eu não queria que você levantasse hoje, fizesse nada aqui. Eu queria que hoje fosse algo muito você e Deus. Se você entende o teu coração hoje, que precisa ser mais grato, mais generoso, você entende que precisa viver mais tudo aquilo que a gente disse aqui, eu queria que você pudesse curvar a sua cabeça, pudéssemos orar ao Senhor. Eu sou o primeiro aqui, eu tenho tentado ensinar aos meus filhos o que é gratidão, ainda mais quando eles reclamam de que não tem o que comer. A luta, irmão. Não tem nada para comer. Eu falei, vocês não têm noção do que é não ter nada. Jesus, se pudesse viver a minha história. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado. Essa manhã nós queremos reconhecer a Tua graça sobre nós. Essa manhã eu quero pedir perdão ao Senhor por tantas vezes que eu murmurei. E às vezes, Senhor, a minha murmuração não saiu dos meus lábios. Ela frequentou o meu coração muitas vezes. Não é uma murmuração que às vezes a gente fala, mas é uma murmuração de um condicionamento de vida, aonde a gente não conseguiu olhar para o simples prato de comida e dizer, Senhor, muito obrigado. A gente não conseguiu olhar para os feitos do Senhor, para o despertar pela manhã. Senhor, a gente não conseguiu olhar para um banho quente e dizer, Senhor, muito obrigado. Senhor, essa manhã eu quero te pedir perdão, porque o quanto nós somos ingratos. Senhor, me ajuda, e é desafiador até orar isso, mas me ajuda a viver como o que Paulo disse ali, eu aprendi a viver contente.
Senhor, eu preciso aprender a ser mais contente. Eu preciso aprender sobre o contentamento. Eu preciso aprender sobre o contentamento, Senhor. Pai, então no nome de Jesus eu te peço, ministra o nosso coração. No nome de Jesus eu clamo a Ti esta manhã. Fale profundamente a nossa alma. Que essa manhã possamos sair daqui, apesar do momento, da circunstância, apesar do desejo de querermos avançar, crescer, prosperar, mas que possamos reconhecer o que temos hoje. Porque o que tem hoje, Deus, é o que o Senhor tem modelado, moldado a nossa vida. Então nós queremos te pedir essa manhã, no nome de Jesus, toca o nosso coração. Nós queremos te agradecer, Senhor. Senhor, muito, muito, muito obrigado. Nós te louvamos por tudo no nome de Jesus. Amém.